Bom, gente, boa tarde. Nós vamos usar o microfone porque tudo que acontece na escola tem a gravação. Não sei se está ao vivo ou gravação. Gravação, né? Depois tem um link aí disponível, né? É a questão da transparência também. Então, tudo que a gente faz aqui é disponibilizado depois dessa gravação. Quem nunca tinha vindo aqui ainda? Também não, né? Aqui não. Bom, a escola, assim, bem rapidamente, porque a gente quer entrar no tema da mobilidade, mas ela foi criada num decreto de 2014, né? Em 2017 que a gente realmente fez funcionar. Fizemos seu regimento interno, não tinha recurso, então nós colocamos mais como termo de cooperação. Então, vieram aí, fomos visitando instituições, parceiros, e hoje a gente tem mais de 60 parceiros e 20 e tantas aí instituições que fazem o trabalho aqui conosco. Tá, esse trabalho é todo voluntário. Agora a gente está começando, a gente tem aí uma rubrica do PPA, né? Tem uma dotação que a gente vai usar mais para treinamento interno, porque aí tem uma demanda já direcionada. E esse trabalho externo, como o de hoje aqui, são assim, as pessoas oferecem conteúdo, a gente tem um conselho, nós temos um representante da Unimep, uma da Exalc, lá da administração, então a gente reúne uma vez por mês para ver o conteúdo, adequar, às vezes convida mais uma pessoa para ajudar naquele tema, ou muda um pouquinho a forma, né? E assim, se vocês entrarem no site da Câmara, lá no link da escola, vocês vão ver que junho já está tomado. Tem 2 feriados, nós estávamos tendo uma reuniãozinha aqui, que a gente faz semanal também, mas assim, é bastante conteúdo vindo, e vocês poderiam nos ajudar com um formulário que tem aí, tanto para avaliar o dia de hoje, que ajuda a gente a melhorar, mas também para propor temas, para, mesmo se vocês quiserem vir e trazer algum conteúdo e aqui está conosco, também está aberto para toda pessoa, todo cidadão, cidadã aqui do município. O foco é em 3 eixos. Promover a cidadania, que se tiver que resumir não só isso. A Câmara Municipal, o Legislativo, ele tem que estar mais próximo da população. E só com as sessões nossas, fica difícil, mesmo sendo uma casa que está cada vez mais aberta, né? Tribuna popular, enfim. A gente tem aí, pode ter um orador na discussão de projetos de fora, está com o parlamento aberto agora, mas mesmo assim, precisa ter um espaço para os vários temas, e esse de hoje é um assim, que a gente vê que tem uma demanda, não estamos com tanta gente, mas é sempre gente interessada que vem com muita riqueza de participação. Então, é promoção de cidadania, fortalecer a liderança e também a difusão de cultura. Às vezes, hoje, por exemplo, sem dúvida nenhuma, promove cidadania, sem dúvida nenhuma, é a questão de difundir cultura, e pode ter liderança nisso também, né? Então, o que mais? Eu não me apresentei, né? Eu sou Nancy Tami, eu estou diretora e estou vereadora aqui na casa, né? Aqui na Câmara de Piracicaba. O que mais que a gente tem? A questão do leite. Se vocês conhecerem instituições que podem credenciar a documentação em ordem, a gente junta um pouco de leite, que é a maneira de vir, porque é tudo gratuito. Então, colabora com litro de leite, a gente vai mandando para as instituições que estão credenciadas aqui conosco também. Bom, no caso de hoje, né, a mobilidade urbana, a gente sabe o quanto que o Bruno entende disso. Ele, o Bruno Vela, ele é graduado em Administração Pública pela Unesp, tem mestrado em Ciência Política pela USP, e hoje ele é analista de políticas públicas lá do Imaflora. E também tem experiência em pesquisa na área de accountability democrática e instituições participativas, né? Trabalha também com conselhos. E assim, o Bruno trabalhou bastante na questão do plano de mobilidade urbana daqui, né, Bruno? Que ainda não veio para essa casa, mas é um plano que está bem bacana. Ele já apresentou aí num fórum nosso. É bom a gente falar isso, porque pode ser que tenha mais gente que se interessa também por essa questão. O que mais que a gente tem de lembrete? Oi? A gente também tem aí de lembrete que nós temos uma lousa lá na entrada, aquela lousa interativa, podem deixar o recado, que entra e sai gente aí o dia inteiro. Então, é uma maneira da gente ir contagiando um pouco as pessoas, sempre com coisa propositiva, né? Algo que a gente pode aí colocar para somar.
E lembrar aqui que vocês também têm os próximos cursos, cerimonial e protocolo público, dos drones, né? Vai vir aí dia 4 de junho, energia solar fotovoltaica, também bacana, o Maurício entende muito. Tem um outro de compras governamentais, então, como fornecer para a administração pública e reduzir os riscos, que é junto com o SEBRAE, também é um tema bastante interessante. Se vocês quiserem preencher a ficha, já deixar aquilo que vocês têm interesse aí com a Fernanda, já coloca, você já recebe o e-mail com todas as informações. Bom, eu vou deixar então para o Bruno. Bruno falou que é mais ou menos uns 40 minutos, mas depois tem a interação, mas o tempo agora está com ele aqui, tá bom? Obrigada, Bruno. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado, Nancy. Queria agradecer à Escola do Legislativo por abrir esse espaço, antes de mais nada. Acho que é super importante e é super interessante ver o Legislativo abrindo um espaço para discutir questões numa velocidade diferente, para trabalhar conceito, para a gente entender um pouco os problemas da cidade. Enfim, acho que esse tipo de atitude são ações que vão transformando a política para melhor, assim. E acho que a gente tem que aproveitar, como piracicabano, esse espaço e aproveitar tanto para assistir às aulas e quando a gente tiver algum tipo de conhecimento, algum tipo de informação que a gente puder compartilhar, sempre usar, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre mobilidade urbana e acho que eu queria antes me apresentar um pouco para todo mundo entender de onde que eu estou falando, tá? Eu sou, como a Nancy disse, analista de políticas públicas do Imaflora, e o Imaflora faz parte do Observatório Cidadão de Piracicaba, que existe desde 2012. É formado por um conjunto de instituições da sociedade civil, e a nossa ideia é trabalhar com temas relacionados à sustentabilidade, transparência, participação. E de 2017 para cá, a gente está participando de um projeto aqui em Piracicaba, chamado Mob Cidades. O Mob Cidades é um projeto que ele é de iniciativa de uma ONG de Brasília, chamada INESC. Essa ONG ela organizou em 10 municípios, cada um desses 10 municípios espalhados no Brasil, um conjunto de 5 instituições da sociedade civil para trabalhar com a questão da mobilidade urbana. Piracicaba é um desses municípios, então a gente está trabalhando desde 2017 nesse projeto, fazendo muita coisa assim, desde levantar dado, fazer diagnóstico, até fazer processos de incidência e conversar com o poder público. Então, já durante os últimos 2 anos, a gente já tem acumulado alguma informação, alguma experiência para discutir esse tema aqui em Piracicaba. E então, assim, a apresentação que vocês vão ver daqui para frente é um pouco resultado desse acúmulo, né? Uma coisa super importante também é que a gente tem participado do Fórum de Sustentabilidade, que é liderado pela Nancy e pelo vereador Paulo Serra. E nesse fórum a gente tem discutido bastante essa questão no âmbito da discussão do plano diretor de Piracicaba, da revisão do plano diretor. Então, também lá, acho que desde 2018, começo do ano, a gente está lá levando essas questões e discutindo com o poder público, com os vereadores e também até com as empresas, enfim, com o mercado imobiliário, todo tipo de ator que está interessado nesse assunto. A gente está levando essas questões e tentando discutir esses problemas de Piracicaba, né? Além do Observatório Cidadão, as outras instituições que fazem parte do Mob Cidades de Piracicaba são as Promotoras Legais Populares, que é um coletivo que trabalha com questões relacionadas à equidade de gênero, o Conselho da Pessoa com Deficiência e a Associação de Moradores do Distrito de Tupi. Acho que por que essas instituições fazem parte desse grupo, né? E o que essas instituições têm a ver com mobilidade urbana? Acho que a primeira questão é para explicar um pouco quem nós somos, né? A gente elegeu como eixos de atuação questões
que são caras para cada uma dessas instituições, e a ideia é que as pessoas que estão representadas em cada uma delas, elas têm experiências próprias, experiências específicas com as condições de deslocamento pela cidade. Se a gente olhar qualquer manchete, qualquer jornal, hoje em dia a gente sabe que assédio em transporte coletivo é uma coisa super importante, que acontece muito e tem um esforço gigantesco, tanto em metrô, em ônibus, para fazer isso mudar. E é óbvio que, então, assim, a experiência que uma mulher tem no transporte coletivo ou para se deslocar pela cidade é muito diferente que a experiência que um homem tem. Então, por isso a gente também, as promotoras legais têm esse papel de representação dentro para lidar com essas questões, para trazer esses temas. Ao mesmo tempo, e aí, mais óbvio ainda, a experiência com deslocamento pela cidade de pessoas com deficiência é muito diferente de pessoas sem deficiência. Então, também eles trazem, o CONDEF vem para trazer esse insumo desse lugar, desse olhar de quem experimenta a mobilidade urbana de uma forma própria, né? E o distrito de Tupi está muito relacionado ao fato dele ser muito longe da cidade. Isso também traz desafios específicos para se locomover, para se deslocar, para vir até o centro. Então, a ideia é que a gente junte nesse grupo instituições que representem diferentes visões sobre a mobilidade, diferentes tipos de interesse sobre a mobilidade urbana. Só controlar o tempo aqui, porque senão me perco nas falas. Então, bom, nossos eixos de atuação, com base nisso, né, são transporte coletivo. Então, a ideia é que a gente trabalhe mobilidade do ponto de vista do transporte, da valorização do transporte coletivo e do transporte ativo, que diz respeito a pedestres e bicicleta. Nossa ideia é de que a mobilidade urbana ela tem uma mobilidade sustentável, de qualidade, ela é feita com diferentes modalidades de transporte, modalidades de deslocamento, e que a gente tem como política pública que desenvolver essas modalidades que vão além do transporte via carro, transporte individual, né, motorizado. E trazendo dois eixos de atuação que são transversais a essa nossa atuação, que é a acessibilidade das pessoas com deficiência e equidade de gênero. Então, um pouco em cima dessas questões que a gente tem trabalhado nos últimos 2 anos, e feito algumas ações bastante variadas, que vão desde de pesquisas, né? Então, a gente tem esse boletim, que está no site do Observatório Cidadão de Piracicaba, vocês podem acessar, é aberto, que é um boletim que a gente fez em parceria com a Unesp de Rio Claro, com a Faculdade de Geografia, fazendo uma análise de percepção dos usuários de transporte coletivo em relação ao serviço em Piracicaba. Então, a gente entrevistou mais de 300 pessoas que usam o transporte coletivo, tentando medir como eles veem a experiência deles, né? A gente faz também atividades vamos dizer assim, de educação, de sensibilização. Então, aqui nessa foto, a gente está lá em Tupi com as crianças de uma escola lá, dando uma volta e fazendo análise sobre a qualidade das calçadas, para trazer um pouco essa questão da importância da gente se deslocar a pé, né? E também a gente participa bastante de eventos públicos, né? Então, a gente tem feito reuniões com a prefeitura, em cima da questão do plano de mobilidade, vou chegar lá e contar um pouco para vocês sobre essa experiência, e participado das audiências públicas, colocado nossas pautas aí para tentar, no debate público, para discuti-las, né? Então, do que eu vou falar hoje, né? Eu acho que a gente tem um contexto político em Piracicaba que traz a necessidade da gente discutir 2 temas que são fundamentais para a mobilidade urbana aqui, que são o plano diretor e o plano de mobilidade. Esses são planos que estão sendo revisados em Piracicaba nesse ano, a revisão começou ano passado, e eles, vamos dizer assim, eles podem ser considerados
documentos que vão determinar as nossas condições de deslocamento pela cidade nos próximos 10 anos. Então, a gente acredita que esse é um contexto político muito favorável para a gente trazer as nossas questões e tentar colocar, tentar pressionar para que a prefeitura preveja ações relacionadas a esses nossos eixos de atuação, de transporte coletivo, de transporte ativo, enfim. Em 2006, a gente já tem em Piracicaba um plano diretor e um plano de mobilidade, vigente desde 2006. E esses planos, eles já trazem um conjunto de diretrizes que vão muito ao encontro daquilo que a gente prega em termos de mobilidade, de acessibilidade, de sustentabilidade, né? Então, para vocês terem uma ideia, o transporte não motorizado, realizado a pé ou por bicicletas, está colocado como um tipo de transporte que deve ser incentivado pela prefeitura, né, para uso das atividades do cotidiano. Premissas do transporte coletivo, uma delas é a priorização dos ônibus sobre os automóveis. Então, tem um conjunto de diretrizes que estão de acordo com valores de sustentabilidade, de pensar a qualidade do nosso deslocamento pela cidade, vamos dizer assim, avançado, né? A partir de uma visão de futuro, né? Acessibilidade do sistema viário, então a previsão de braille, sinais sonoros para os pedestres com deficiência visual, sistemas de sonorização, né? E prevê algumas ações, né? Realização de pesquisas de origem e destino, que são pesquisas que vão medir onde está a demanda por deslocamento na cidade, enfim. O plano prevê já algumas coisas em relação a isso. Em 2013, foi iniciado um processo de revisão desse plano, tanto do plano diretor quanto do de mobilidade. Um conjunto de estudos foi feito pela prefeitura, mas esse processo não acabou sendo finalizado, e em 2018 a gente começou um novo processo de revisão do plano diretor e do plano de mobilidade. Isso tem a ver com prazos do governo federal, para que a prefeitura, para receber alguns recursos do governo federal, tem que ter esses planos publicados. Então, existe um prazo, ele não pode passar de 10 anos, por isso que esses planos são revisados periodicamente. E eu acho que aí é uma janela de oportunidade para a gente colocar, como cidadão piracicabano, as nossas demandas e as nossas questões, né? Então, é isso, né? Contexto político, a gente está num momento estratégico, que é a revisão desses planos. E, em cima disso, a gente tem trabalhado nas frentes que eu apresentei antes, e aí eu queria discutir duas questões específicas hoje, que eu acho que são importantes para a gente pensar, fazer um diagnóstico da cidade, da mobilidade urbana em Piracicaba. Uma delas é planejamento urbano e a outra é o sistema de transporte coletivo. Então, vou falar um pouco primeiro sobre planejamento urbano, alguns diagnósticos que a gente tem feitos, alguns feitos pela própria prefeitura, e depois vou passar para a gente discutir um pouco o sistema de transporte coletivo. Tá? Por que a gente fala de planejamento urbano e o que isso tem a ver com mobilidade urbana, né? Acho que a ideia é a seguinte: a forma como a cidade se expande e a forma como a gente planeja isso, ela tem impactos gigantescos sobre a mobilidade urbana. Grande parte das nossas condições de se deslocar pela cidade, ela está definida a partir das regras de planejamento urbano, que vão acabar gerando dinâmicas urbanas próprias na cidade. E aí a gente tem, vamos dizer assim, a gente pode dividir tipos de cidade no mundo em dois grandes tipos, né? A cidade dispersa e a cidade compacta. E esse é um exemplo para a gente entender qual é a diferença entre uma cidade dispersa e uma cidade compacta. Do lado esquerdo, a gente tem Atlanta, com uma população de 2,5 milhões de pessoas, de habitantes. Do lado direito, a gente tem Barcelona, com uma população um pouco maior, de 2,8 milhões de habitantes. Essa é a diferença da área urbana, da mancha urbana dessas cidades. Então, dá para ver que é bem grande a diferença. A mancha urbana de Atlanta tem 4.000 km² e de Barcelona, 160 km². Isso acontece por uma série de razões, por razões também geográficas, mas fato é que a densidade de Barcelona é muito maior, porque você tem muito mais gente limitada a um espaço muito menor. E aí, um dado aqui embaixo, né, que mostra um pouco efeitos dessa diferença entre esses dois modelos de cidade. A emissão
de CO2 por pessoa em cada uma dessas, em Atlanta, é mais de 7 vezes o número de emissão de gás carbônico de Barcelona. Quer dizer, a gente pode dizer que Barcelona é uma cidade mais que polui menos, mais sustentável, né? Isso está muito relacionado ao tipo de dinâmica urbana que uma cidade desse tamanho produz. E é um pouco assim esse tipo de questão que a gente trabalha quando a gente está falando de planejamento urbano, né? Qual que é a ideia? A ideia é que cidades dispersas e cidades compactas, né? Essa dualidade, a cidade dispersa é uma cidade mais cara, é uma cidade, vamos dizer, menos inteligente. Ela gasta mais, ela polui mais do que uma cidade compacta, né? Então, a ideia é que, assim, a localização, quando a gente tem uma cidade dispersa, a gente tem gente morando muito longe do centro. Ao mesmo tempo, os equipamentos públicos, comércio, os serviços, as oportunidades de trabalho, elas costumam estar concentradas na região central das cidades. E isso gera uma demanda por mobilidade. E não só uma demanda por mobilidade, mas uma demanda por deslocamentos mais longos, porque é diferente você sair, pegar um ônibus no centro para ir até o centro, para se deslocar no próprio bairro, do que você pegar muito longe, na periferia, vir até o centro, voltar. Isso vai criando uma dinâmica própria de necessidade de deslocamentos longos, e você tem que levar a estrutura viária até as bordas da cidade, você tem que você tem que ter ônibus, número suficiente de ônibus para atender essa demanda. Então, você vai criando um conjunto de questões que vão tornando a cidade dispersa uma cidade cara. E isso influencia, basicamente, na nossa qualidade de vida, né? A gente tem uma cidade cara tanto para o poder público quanto para as pessoas. Então, para trazer um exemplo dessas diferenças, aqui a gente tem 2 exemplos de cidades compactas, né? Do lado esquerdo, Barcelona, e do lado direito, Paris. A gente vê que tem uma verticalização bastante acentuada. No caso de Paris, é interessante que a gente vê aqui o fim da cidade, né? Apesar dela ser uma cidade super populosa, numa foto a gente consegue enxergar até onde ela vai. E aí a gente tem um segundo modelo, aqui na esquerda, a Cidade do México, na direita, São Paulo, que a gente vê justamente o padrão oposto, né? Muito menos verticalização, mais casas e uma dispersão gigantesca. Óbvio que esses são casos extremos, né? A Cidade do México é a cidade mais populosa do mundo. E são casos extremos, mas que ajudam, acho que assim, a ideia é que a gente visualize essa diferença, né? Porque a ideia é pensar, visualizar essa diferença e pensar quais que são os impactos que isso tem nas nossas condições de deslocamento, na nossa capacidade de se deslocar no dia a dia, de viver a cidade, né? E isso aqui mostra um pouco, esse é um outro caso extremo, que acho que mostra um pouco o que a gente tem vivido no Brasil nos últimos anos. A gente tem um processo de construção de habitação de interesse social que se concentrou muito nas cidades brasileiras, nas bordas da cidade. Então, isso tem levado, isso não é uma exclusividade de Piracicaba, mas na maioria das cidades isso tem levado a um processo de expansão e a gente tem criado cidades cada vez mais dispersas e menos compactas, né? E esse é um exemplo extremo para a gente ver isso e que acho que ilustra muito bem o tipo de custo que uma cidade dispersa traz, né? Isso é Eunápolis, na Bahia. Inclusive, Nancy, eu trouxe aqui alguns exemplos que a fonte são as próprias apresentações de outras pessoas que já vieram na Escola do Legislativo. E aí, se vocês quiserem ter a referência, ela está sempre aqui embaixo, quem que apresentou e o título da apresentação. Mas, se a gente olhar aqui, né, olha só olha a distância que está esse conjunto habitacional em Eunápolis da área central da cidade. Quer dizer, e aí a gente olha para esse conjunto, né, e a gente vê que tem exclusivamente casas, né? Essas pessoas, elas trabalham, né? Elas trabalham, elas se divertem, elas têm que ir para o teatro, para o cinema, para um bar, seja o que for. Imagina você provavelmente você vai ter que sair daqui e ir até o centro, né? Então, isso traz uma demanda por deslocamento gigantesca. Ao mesmo tempo, você tem que trazer sistema de esgoto,
você tem que trazer sistema viário, colocar um ônibus para atender essa população. Então, qual é a questão? Você acaba encarecendo o custo da cidade. Essa é a lógica, esse é o caso, vamos dizer, um caso extremo, mas que mostra um pouco como que a gente está caminhando, né? E aí, bom, Piracicaba, como que a gente está nesse aspecto, né? A gente tem se tornado, nos últimos anos, uma cidade dispersa. E aí alguns números mostram isso, né? Em 1991, Piracicaba tinha 250 mil habitantes. Em 2018, Piracicaba a projeção é de 400 mil habitantes. Apesar da população ter quase dobrado, a densidade urbana, né, o número de habitantes por quilômetro quadrado, se manteve estável de 1.715 para 1.760. Quer dizer, a gente aumentou muito a população, mas essa população continua dispersa no território. Em que sentido? Isso acontece por quê, né? Porque a área da cidade aumentou muito nos últimos anos. De 91 para 2018, a área urbana, né, saiu de 146 km² para 227. Quer dizer, a nossa cidade tem se tornado, esse é o perímetro urbano, ela tem se tornado mais dispersa. E aí como isso acontece na dinâmica da população? Daí esses dados também mostram isso, né? Se a gente olhar para cada região aqui, a gente vai ver. Esse é o número de habitantes em cada uma das regiões de Piracicaba: centro, norte, sul, leste e oeste. E é uma comparação entre 2000 e 2010. No centro, a região central foi a única região que o número de habitantes diminuiu. Ele caiu 6%. Então, a gente tinha 63 mil habitantes em 2000, 10 anos depois, a gente tinha 59 mil. Em todas as outras regiões que estão nas bordas da cidade, o número de habitantes aumentou. E aí o destaque aí, acho que é a região norte, né? De 69 mil habitantes para 85, um aumento de 23% da população. E aí isso se ilustra quando a gente olha a evolução do perímetro urbano, né? Isso aqui é Piracicaba em 2006, na primeira lei do plano diretor. As faixas em branco são as faixas que não faziam parte do perímetro urbano, e a parte colorida, tanto a cinza quanto a colorida, é a parte do perímetro urbano daquele ano. Então, o que a gente tem visto é, ao longo dos anos, esse perímetro urbano vai aumentando. Aumenta no norte, aí aqui aumenta no sul em 2010, e isso vai até a gente chegar ao tamanho que a gente estava em 2016. E hoje esse é o perímetro urbano de Piracicaba. Então, Piracicaba não está nem um pouco distante do padrão que a gente tem visto no Brasil. A cidade tem se tornado mais dispersa, apesar do crescimento populacional. Isso, obviamente, está ligado também, se a gente olhar para onde foram feitas, né, as zonas especiais de interesse social, quer dizer, a habitação de interesse social, ela é prevista para acontecer, e tem acontecido, justamente naquela região onde a cidade se tornou mais populosa, na região norte, no extremo norte da cidade, e um pouco também aqui na região oeste. Isso acontece, e esse é mais um dado que mostra como Piracicaba é uma cidade dispersa, isso acontece com uma manutenção dos vazios urbanos, quer dizer, a gente tem expandido a cidade e o número assim, a área livre da cidade para construção, ela não tem mudado. Imagina, a cidade quase dobrou o número de habitantes, mas a gente também aumentou muito a extensão do perímetro urbano, mas o espaço livre foi se mantendo. Então, em 1990, a gente tinha quase 57% de vazios urbanos, áreas não construídas. Em 2016, a gente tem 54%. Quer dizer, precisa expandir? A gente tem muito espaço ainda para a cidade crescer, sem ter que aumentar o perímetro urbano e crescer de uma maneira sustentável. Crescer a partir de um modelo mais compacto de cidade, né? É um pouco essa a ideia, né?
E aí, para a gente já começar a olhar um pouco impactos que isso tem sobre a mobilidade urbana, né? Como que essa lógica de expansão da cidade, como que essa lógica, essa dinâmica urbana, ela impacta na nossa qualidade de vida, na nossa demanda por deslocamento. Isso aqui são dados de uma pesquisa Origem e Destino, feita pela Prefeitura, publicada em 2018, está no site do Plano de Mobilidade Urbana. E aí a gente tem, o dado aqui é o seguinte: em cada região da cidade, você pergunta para a pessoa se ela está indo para lá ou se ela está saindo de lá. E aí você vai vendo aonde que a gente tem maior demanda para deslocamento e aonde a gente tem mais gente chegando na cidade. Então, esse aqui a gente olha só para essa zona 17. A zona 17 é ali Vila Sônia. Acho que tem outros bairros por ali, mas enfim. Em amarelo está representado a demanda, a origem da zona, quer dizer, a demanda para sair dessa zona. São pessoas, o número de pessoas que está saindo dali e indo para outras partes da cidade. Em azul, que a gente, na verdade, não consegue nem enxergar aqui, é o número de pessoas que estão indo para lá para trabalhar, ou seja, indo para lá ao longo do dia. O que a gente tem é um movimento diário de deslocamento para a zona central e para as outras zonas da cidade. Então, as pessoas que estão aqui no Vila Sônia, a maioria delas, elas saem e vão principalmente para o centro, que é onde a faixa amarela está mais grossa, e também para outras regiões. Se a gente fizer a mesma pergunta para as pessoas que estão no centro, a dinâmica se inverte. Quem está no centro foi para o centro, e não se originou no centro. Quer dizer, no dia a dia, a gente tem o centro recebendo pessoas de todas essas partes da cidade. Então, quando a gente vai expandindo como cidade, é justamente isso que a gente vê acontecer. Uma demanda muito maior por deslocamento e deslocamentos muito mais longos. Então, a diferença azul aqui é quem está vindo para o centro e quem está, ao longo do dia, saindo do centro é essa faixa amarela. Então, essa mudança de coloração mostra justamente como isso vem acontecendo, né? E aí? Dá para a gente... O que a gente faz com essa informação e como que a gente atua para mudar isso, né? Isso tem sido grande parte da nossa atuação em relação ao plano diretor, porque é ele que vai definir as nossas regras de planejamento urbano, é ele que vai definir essa dinâmica geral da cidade, que, apesar disso não ser exatamente a mobilidade urbana, é isso que tem o maior impacto sobre a nossa qualidade de deslocamento, né? Então, a gente tem um plano, a gente tem um documento oficial que vai reger, que vai criar os incentivos para a cidade crescer de um jeito ou crescer de outro. E a ideia, a nossa atuação tem sido para criar um plano diretor cujos incentivos sejam para que a cidade se torne mais compacta. Então, a gente tem a chance, esse ano, de fazer um planejamento que altere um pouco essa situação, né? Que vai inverter esse processo e que vai criar incentivos para adensar a região central e dificultar a expansão das bordas da cidade. Obviamente, não sem levar em conta a necessidade das pessoas de morar. A ideia é que as pessoas com baixa renda, com alta renda, todas morem mais perto do centro, numa região mais central. O plano diretor ele foi feito, a ideia de um plano diretor é justamente essa. Então, o tipo de instrumento plano diretor é feito para reger esse tipo de dinâmica urbana, e a gente está atuando para que, de fato, os instrumentos que estão previstos ali no plano diretor, eles façam isso, né? E tem uma série de instrumentos urbanísticos que têm esse efeito, né? Aí eu trouxe alguns exemplos que eu acho que são ilustrativos, né? Você tem, por exemplo, a operação urbana não, a cota de solidariedade é um interessante, né? Quando o empreendedor vai fazer um prédio, vai fazer um empreendimento, ele tem um limite de até onde ele pode construir, né? Quando a gente cria essa cota de solidariedade, a ideia é que todo empreendimento, e esse aqui é o caso de São Paulo, tá? que
que o Plano Diretor de São Paulo ele tem aplicado esses instrumentos e tem enfrentado esse desafio, né? Lá, todo empreendimento maior que 20 mil metros quadrados deve doar 10% da sua área construída para a construção de habitação de interesse social ou aquisição de terrenos. E aí tem uma série de regras. Mas aí a ideia é que o empreendedor tenha que doar uma parte disso para ser criada habitação de interesse social na cidade, de preferência na área central também. Como contrapartida, 10% esses 10% que seria uma área que ele não poderia construir, ele vai poder construir. Então, isso cria um incentivo para, ao mesmo tempo, levar um pouco de recursos para criar habitação de interesse social e, ao mesmo tempo, adensar ali os empreendimentos da área onde a gente quer que isso aconteça. Então, no caso, o centro. A ideia é um pouco isso, né? O plano diretor ele tem uma caixa de ferramentas que vão operar nesse sentido de criar esses incentivos. O problema é que o nosso plano diretor ele está a proposta atual de plano diretor em Piracicaba ela é excessivamente genérica. O que o plano traz hoje, a minuta, né, o que ela traz é um conjunto de diretrizes, aquelas mesmas diretrizes de sustentabilidade, mas esse processo esses instrumentos que vão criar esses incentivos, cota de solidariedade, operação urbana consociada, IPTU progressivo, eles não estão regulamentados. E não tem uma previsão para esses instrumentos se regulamentarem. Quer dizer, a gente está criando um novo instrumento para criar essa dinâmica toda, mas não está garantindo que ela vá acontecer de fato e nem está prevendo uma data limite para que esses instrumentos sejam implementados, para que eles ocorram, né? E aí a gente está lutando bastante e tentando fazer o máximo de pressão possível para que a gente consiga fazer esses instrumentos serem regulamentados, criar prazos para eles serem regulamentados, porque essa é a ideia, né? É a janela de oportunidade que a gente tem, né? Então, essa é um pouco essa primeira parte, né? Então, aqui a gente fala dessa questão mais macro de planejamento urbano, os impactos sobre o deslocamento. E aí, queria trazer também um pouco de informação sobre o sistema de transporte coletivo em Piracicaba, para a gente entrar mais diretamente na questão da mobilidade urbana, né? E aí, tentando discutir um pouco e trazer um pouco para vocês informações sobre as condições de deslocamento via transporte coletivo em Piracicaba, como elas são, né? Primeira informação importante, em Piracicaba, o transporte coletivo é uma concessão. Então, é uma empresa que é contratada pela prefeitura, é a Via Ágil, aqui em Piracicaba, que é a empresa que realiza o serviço de transporte coletivo em Piracicaba. É uma empresa e ela foi contratada em 2013, essa é a parte do contrato, né? Ela foi contratada em 2013 para operar nos próximos 25 anos. Então, durante um quarto de século, a gente tem essa empresa fazendo esse serviço com os parâmetros de atuação, né, as regras para ela atuar, já definidos de antemão no contrato. Inclusive, o contrato está disponível no site da Semutran. Qualquer pessoa que quiser ler, quiser olhar para isso, para essa documentação toda, basta entrar no site da Semutran, tem uma seção dados do transporte público, e ali tem esse contrato e, enfim, todo o edital, todos os documentos mais detalhados. E uma regra específica que é como que essa concessionária ganha dinheiro, né? Porque a ideia é que ela opera um serviço e que ela receba recursos para fazer isso. Existem várias possibilidades no Brasil e se a gente pega historicamente, a gente tem vários modelos de remuneração de empresas que fazem serviço de transporte coletivo, né? A ideia, e aí o que eu queria passar um pouco aqui para a gente ver é que a regra de remuneração ela vai definir os incentivos para o desenvolvimento do serviço. Como? A nossa regra de remuneração, né? Aqui é a cláusula 4ª do contrato, pela prestação do serviço público de transporte de passageiros, a concessionária será remunerada diretamente pela percepção das tarifas pagas pelos usuários do serviço concedido. O que isso quer dizer? É essa regra aqui, tarifa.
todo recurso que a Viajo recebe para operar é o recurso que ela recebe da própria tarifa das pessoas que andam de ônibus. Mas existem outros modelos, né? Esse é um outro modelo que é algumas empresas, principalmente em São Paulo, isso acontece, elas recebem por quilômetro rodado. Então, quanto mais ela roda e quanto mais passageiro ela transporta, mais recursos ela recebe para operar. Qual que é a ideia aqui? Quando você remunera a empresa pela tarifa, o incentivo que você está dando para ela é que ela leve mais gente num custo operacional menor possível. Então, a empresa vai receber mais recursos quanto mais lotados tiverem os ônibus dela, e tem um equilíbrio aí, que é a quantidade de ônibus disponíveis que seja mais baixa, número de linhas mais baixo, mas com um número maior de passageiros. Que é diferente, por exemplo, do incentivo que você pode criar quando você remunera a empresa por quilômetro rodado. Quer dizer, quanto mais rodar a empresa, quanto mais ela rodar ao longo da cidade, quanto mais passageiro ela estiver transportando, ela recebe mais recursos. Então, acho que esse é um primeiro ponto que, para discutir os problemas de mobilidade aqui em Piracicaba, os problemas do transporte coletivo, que a gente vai ver tendo impactos nos dados da nossa qualidade de deslocamento. Tá? E essa é uma outra questão, sobre a tarifa, né? Como a Viajo recebe recursos que vêm da tarifa de transporte coletivo, isso fica no próprio contrato, isso é regulamentado, né? Atualmente, esses são os dados para 2018, esses dados, os valores, eles são atualizados todo ano. Atualmente, 4,60 é a chamada tarifa técnica. O que quer dizer a tarifa técnica? Basicamente, cada passageiro que entrar no ônibus, para cada passageiro que entra, a Viajo tem que receber necessariamente 4,60. Então, o valor mais alto, que é o valor comprado no próprio a bordo, é 4,40 hoje, do transporte coletivo. Então, o passageiro entra 4,40, a Viajo tem que receber 4,60 na ponta. Os estudantes pagam 2,15. Eles entram a 2,15 e a Viajo recebe 4,60. Pessoas com deficiência e idosos têm gratuidade, mas também a empresa tem que receber 4,60 de qualquer jeito. Obviamente, o que a gente tem aqui? É um déficit. A empresa não recebe, se ela for receber só pela quantidade de passageiros, ela não recebe o dinheiro suficiente para operar. E aí a questão e isso é uma questão que é um problema no país, né, e em vários municípios, e isso tem sido enfrentado de várias formas, quem paga esse valor? Quem que arca com esses custos? Né? Porque ela vai receber 4,60 de qualquer jeito. Estudante. Então, passageiro comum, estudante, pessoa com deficiência e idosos. Esse valor, em parte, ele é subsidiado pela prefeitura. Uma parte pequena desse valor, referente a alguns centavos, isso vem do cofre público. E outra parte, na verdade, ela está embutida na própria tarifa da pessoa que paga a tarifa cheia. Então, a tarifa é 4,40, porque a pessoa que está pagando para ela está pagando para ela, mas ela também está cobrindo os custos das pessoas que têm as gratuidades e os descontos tarifários. Então, essa é um pouco a lógica que também a gente tem apontado e que a gente acha que deveria mudar. Né? Porque o que acontece? Quem que está sendo onerado, não é que essas pessoas não devam receber os descontos e os benefícios. Né? Aqui a gente tem pessoas, estudantes, não têm recursos para ir para a escola, então eles têm que pagar menos de fato, talvez tenham que pagar zero. A gente tem uma lógica aqui que tem que continuar rolando, mas o que a gente aponta, e isso é uma coisa que está na Lei Federal de Mobilidade Urbana, né, na Política Nacional de Mobilidade Urbana, esses recursos, esse déficit gerado por esses recursos, eles não deveriam vir do passageiro, porque a gente está onerando a pessoa que anda de ônibus para pagar o resto das pessoas que andam de ônibus, quando a gente poderia onerar, por exemplo, a cidade inteira. Afinal,
A cidade inteira se beneficia do fato da gente ter um sistema de transporte coletivo. Se você anda de carro, você só não, se a gente não tivesse um sistema de transporte coletivo, as pessoas que andam de carro, com certeza teriam muito mais trânsito na cidade, a gente teria um número muito maior de acidentes se todas as pessoas que andam de transporte coletivo andassem de carro. Essa é um pouco a lógica, essa lógica da Política Nacional de Mobilidade Urbana, e é isso que a gente tem também apontado para ser uma meta, né? Assim, óbvio, né? Aumentar gasto público não é uma coisa que a gente faz com tranquilidade, que seja fácil fazer. Mas o que a gente tem mostrado é que a gente tem que caminhar, em alguma medida, para achar soluções para esse problema, né? Enfim, esse processo todo, né, esse processo criado por essas lógicas, né, então, se a gente pegar a dinâmica do planejamento urbano em Piracicaba, a forma como a cidade cresce, juntar com os detalhes de como acontece as receitas da concessionária, então os incentivos que a empresa de transporte público tem com a forma que ela é remunerada, e os custos, a forma como os custos são arcados pelo passageiro, né? O que a gente vai ter é um cenário muito adverso ao desenvolvimento de um sistema de transporte coletivo. E aí, esses dados aqui, que são dados da própria Semutran e alguns do Denatran, eles vão mostrar justamente isso, como que isso tem sido como que o sistema de transporte coletivo tem sido impactado nos últimos anos, né? Então, aqui, do lado esquerdo, é a frota de veículos, carros em azul e motos em vermelho. Aqui não deu um erro aqui, mas enfim. Aqui é o número de carros em Piracicaba e aqui é o número de motos entre 2012 e 2018. A gente tinha mais ou menos 90 mil carros em 2002 e agora a gente tem quase 190 mil. A gente mais que dobrou o número de carros na cidade. De moto, é a mesma coisa. A gente tinha em torno de 20 mil e agora a gente tem um pouco mais que 40 mil. É óbvio que isso também está ligado, a gente está dentro de um país, então a cidade não é autônoma em tudo o que acontece aqui. Então também está ligado aos tipos de benefício que as pessoas que compram carro, os tipos de benefício que as empresas de carro têm para produzir mais barato, enfim. Tem toda uma lógica federal que também impacta sobre isso, mas isso mostra, eu acho, que quando a gente quer se deslocar pela cidade, é óbvio que é muito mais fácil fazer isso de carro aqui em Piracicaba, ou de moto. Então, o incentivo que essas pessoas vão ter é obter o carro e a moto, né? Ao mesmo tempo, se a gente pegar dados de 2012 a 2018, o que a gente tem é uma diminuição da frota de ônibus. Então, o número de ônibus disponíveis para fazer o serviço de transporte coletivo, a despeito do aumento do número de habitantes na cidade, tem diminuído. Então, a gente está justamente na contramão do que o próprio plano diretor e o próprio plano de mobilidade de 2006 dizem que devem ser as prioridades da cidade, né? E também isso está muito ligado àquilo que eu tinha mostrado para vocês. Se a empresa recebe recursos por tarifa, então, quanto menor o número de ônibus que ela tiver, menor o custo para transportar as pessoas. É óbvio que ela vai começar a diminuir o número de ônibus. E é justamente o que acontece. Desde 2013, a Via Ágil vem diminuindo o número de ônibus e o número de linhas. Eles chamam de processo de otimização do sistema. Nesse mesmo tempo, aqui tudo entre 2012 e 2018, o que a gente vê? O valor da tarifa crescendo de maneira linear e o número de passageiros transportados diminuindo também ao longo do tempo. Então, acho que assim, não é uma quantidade gigante de dados e acho que eles são muito eloquentes. Eles eles gritam para a gente algo que é muito evidente na forma como a gente tem estruturado as prioridades de deslocamento em Piracicaba, né? A gente está com um número de veículos explodindo, uma frota de ônibus diminuindo, um transporte cada vez mais caro
e um número de passageiros cada vez menor. Por que o número é menor? A prefeitura diz que o número de passageiros diminuiu ao longo desses anos por causa da crise econômica que a gente tem vivido. As pessoas perdem o emprego, então existe uma demanda menor para que as pessoas andem de ônibus. Mas existe um dado aqui que eu acho muito interessante, que no ano entre 2012 e 2013 e 2013 e 2014, por causa das manifestações de junho de 2013, que foram justamente por causa do valor da tarifa, o valor da tarifa desceu, e aqui o que a gente tem é justamente um aumento do número de passageiros. A partir do momento que o valor da tarifa começa a subir novamente, em 2014, o número de passageiros começa a diminuir também. O que isso quer dizer? A gente interpreta isso como o tipo de incentivo que é dado para esse passageiro. Se o transporte coletivo passa a ter cada vez menos ônibus, menos linhas, a tarifa sendo cada vez mais cara, qualquer pessoa vai fazer o cálculo na cabeça de que é melhor comprar uma moto e se deslocar de moto pela cidade. Até porque, se a tarifa está cada vez mais cara, o valor a mais de ter uma moto ou de ter um carro vai ser cada vez menor que você vai ter que investir, né? E isso está ligado também com aquilo que os passageiros... com a experiência que, de fato, os passageiros falaram para a gente que tem no ônibus. Isso aqui são resultados desse boletim nosso, da pesquisa com os passageiros de transporte coletivo, né? A gente pesquisou, a gente aplicou questionários em diferentes pontos da cidade, sempre para pessoas que estavam usando o transporte coletivo, né? E aí a gente perguntou para eles quais que eram os pontos de maior insatisfação, e, na verdade, a gente tinha uma lista de umas 30 questões, assim, e pedia para eles darem uma nota, né? A nota de acordo com a satisfação deles em relação a isso no serviço de transporte coletivo. E aí o que a gente tem como pontos de maior insatisfação a lotação no ônibus, 77% das pessoas insatisfeitas, preço da passagem, 70,9% insatisfeitas, segurança nos pontos e conforto dos veículos. E os pontos de maior satisfação são pontos ligados principalmente ao trabalho dos motoristas. Então, além do tempo de deslocamento até os pontos, essa acho que a interpretação aqui existem um número grande de pontos de ônibus na cidade. O tempo de deslocamento da sua casa até o ponto de ônibus é uma questão que é fácil, né? É rápido e foi analisado como satisfatório, né? Mas aí o que a gente tem também como satisfatório é o atendimento dos motoristas, respeito dos motoristas às paradas de ônibus e forma de dirigir dos motoristas. Então, assim, o que a gente está vendo é que, de fato, toda essa dinâmica ela está ligada a uma forma como a gente está experimentando, como está sendo a nossa experiência quando a gente anda de ônibus, né? De fato, isso, a ideia é que as pessoas se sentem pouco seguras, as pessoas se sentem pouco confortáveis, por um preço alto, por ônibus lotados. Então, está aí todo o incentivo para a gente migrar para o modo de transporte individual, né? E aí, nesse processo, a ideia, nesse processo, acho que o resultado desse processo é que o sistema de transporte coletivo ele vai se tornando cada vez mais relegado para as pessoas que não têm outra opção a não ser usar o transporte coletivo, porque a partir do momento que você tiver uma outra opção, você vai usar ela, né? E aí mais alguns dados também indicam que esse pode ser o caso. Se a gente comparar aqui em amarelo, a gente tem os dados dos entrevistados, quer dizer, das pessoas que a gente entrevistou, que são pessoas que andam de ônibus, em relação ao rendimento familiar, o número de salários mínimos que eles recebem por mês. E em cinza a gente tem dados do censo. O que a gente vê é que existe uma concentração maior de pessoas de renda menor. Os passageiros, né, na verdade, de ônibus, eles têm uma renda menor, em média, do que a média das pessoas que moram em Piracicaba. Quer dizer, as pessoas mais pobres são as pessoas que andam de ônibus. E aí, 50% das pessoas que a gente entrevistou, né, 48,3%,
não possuem nenhum outro meio alternativo de se deslocar. Então, elas não têm carro, elas não poderiam ir a pé, não poderiam pagar um Uber, não têm moto e não poderiam ir de bicicleta. 50% de todas as pessoas que andam de ônibus simplesmente não têm possibilidade de usar outro meio de transporte. E 20% tem carro. A nossa leitura aqui é que provavelmente tem um carro para a família, uma pessoa se desloca de carro e o resto da família tem que se deslocar de ônibus. Então, eventualmente, você tem um carro, você tem uma moto, mas para uma situação mais específica, né? E a principal finalidade de utilização, 55,9% dos passageiros utilizam o ônibus para ir trabalhar. Então, acho que aí a gente fecha um pouco esse quadro, né? Se a gente levar em consideração a forma como a cidade tem se desenvolvido, a lógica de desenvolvimento urbano da cidade, o que a gente vai ter é um incentivo cada vez maior para o uso de carros, um aumento muito maior do número de carros, de motos, do uso de transporte individual motorizado e o ônibus, o sistema coletivo, que deveria ser priorizado em detrimento do transporte individual, sendo relegado para as pessoas que têm menos recursos e que não podem usar outro tipo de transporte e precisam se deslocar para ir trabalhar, então pegam um ônibus. Esse é um pouco... E aí, entrando na questão também de gênero, que esse é um dado que gritou tão alto para a gente que não tem como a gente não discuti-lo, das pessoas que a gente entrevistou, 75,8% das mulheres consideram o assédio às mulheres no transporte coletivo um problema e 60% dos homens, então, em média, aí, considerando homens e mulheres, 70% das pessoas consideram assédio um problema. E um dado que eu acho bastante impressionante, e as pessoas que trabalham com a gente também se impressionaram, 40% das pessoas conhecem alguma mulher vítima de assédio em ônibus. E aqui é uma pergunta que a gente fez da seguinte forma: você conhece alguém do seu círculo direto? Tipo, uma pessoa com quem você conversa, não uma pessoa amigo de outra pessoa. Alguém da sua família, algum amigo seu direto, que foi vítima de assédio no ônibus. E aí a resposta é 50% quase 50% das mulheres conhecem uma outra mulher que foi vítima e 35% dos homens conhecem. Mostra também, que é outro dado que mostra um pouco a vida e como a pessoa que precisa andar de ônibus também vai ter essa experiência, né? Quer dizer, andar de ônibus em Piracicaba parece, pelos dados, ser uma má ideia. Se você tiver dinheiro para fazer para se deslocar de qualquer outro jeito, acho que é por aí que a pessoa vai, entendeu? É um pouco essa a lógica. Então é isso, eu acho que esse é um pouco o diagnóstico que a gente faz e que para a gente mostra que essa questão tem que se alterar em Piracicaba. A gente está num momento super estratégico para criar os incentivos para mudar essa lógica. E a gente precisa, de fato, pressionar para que os instrumentos de planejamento levem a cidade para um outro caminho oposto a esse que a gente está trilhando. É óbvio, né? E aí, assim, no diálogo que a gente teve até agora com a prefeitura, é óbvio que essas questões elas não são questões fáceis de serem enfrentadas. Não é fácil você ir contra essa lógica de desenvolvimento, até porque ela também está muito ligada à forma como incentivos federais para a economia e para o país funcionar acontecem. Mas a ideia é que a gente tem que enfrentar esse desafio e o fato dele ser difícil não tira a nossa responsabilidade de enfrentá-lo, né? Então, a gente está insistindo muito enfaticamente que o plano diretor e o plano de mobilidade pense mecanismos que alterem essa lógica, né? E aí, para trazer, a gente, na pasta de vocês tem uma lista de propostas, que são as propostas que a gente, como grupo do Mob Cidades, preparou para a mobilidade urbana, para serem inseridas no plano de mobilidade. Eu vou passar rapidamente aqui por elas. A gente tem um documento completo com mais de 20 propostas, bastante detalhadas, e aqui são, vamos dizer, as 10 principais. Em relação à acessibilidade, a gente tem duas, né? Que é definir um cronograma de implantação de adequação de acessibilidade nos equipamentos de uso público e nos seus entornos. Então,
para que as pessoas com deficiência tenham mais facilidade de se deslocar até postos de saúde, até as escolas, até as creches, as paradas de ônibus. A ideia aqui é que, mesmo que creches, que os prédios públicos, as escolas sejam acessíveis, chegar até lá é um grande desafio para as pessoas com deficiência. Então, que a prefeitura, no plano de mobilidade, já que a ideia é planejar o desenvolvimento da mobilidade para os próximos 10 anos, preveja um conjunto de obras de acessibilidade a serem feitas nos entornos desses prédios. É uma forma de começar a fazer as adequações de mobilidade, de acessibilidade, né? E a segunda é criar uma comissão de acessibilidade que junte pessoas com deficiência da sociedade civil e gestores públicos de diferentes secretarias para fiscalizar as obras públicas e ver se elas estão sendo feitas atendendo critérios de acessibilidade. O CONDEF, o Conselho da Pessoa com Deficiência, ele tem uma comissão que faz esse tipo de serviço, mas aí tem duas limitações, né? E isso é uma questão apontada pelo próprio Conselho. Em primeiro lugar, não existe nenhum dispositivo que obrigue a prefeitura a chamar essa comissão do CONDEF a fazer essa fiscalização. Então, vai muito da própria iniciativa da prefeitura de chamá-los para que eles fiscalizem as obras. Em segundo lugar, a fiscalização do CONDEF não tem membros da prefeitura, gestores responsáveis por essas obras. Então, a ideia é que essas pessoas todas se juntem e façam a fiscalização, até porque isso não é caro. É uma questão de organização. Fazer esse serviço, na verdade, até pode economizar, porque quando você faz a obra e depois tem que fazer a adequação de acessibilidade, é muito mais caro do que já fazer a obra com essas adequações, né? Em relação à questão de gênero, as duas propostas que a gente traz é que possa haver paradas de ônibus, que no período noturno as paradas de ônibus possam ocorrer fora dos pontos, para que as mulheres possam se descer do ônibus nos lugares mais seguros. E aí aqui, essa já é uma possibilidade, mas é uma possibilidade que as pessoas que andam de ônibus não conhecem de maneira generalizada. Então, aqui isso coloca uma necessidade de que haja campanhas dizendo, tanto para os motoristas quanto para as passageiras, que isso pode acontecer no período noturno. E que vai ao encontro aí da nossa quarta proposta, que é a ideia de se fazerem campanhas contra o assédio, né? Parte importante dessa questão de assédio a gente combate com educação, com conscientização, né? E aí, aqui, de fato, a gente tem feito esse diálogo com a prefeitura e a campanha do Me Respeite, que tem alguns ônibus que a gente encontra por aí, também resultado desse processo de diálogo, principalmente das PLPs e dos coletivos feministas com a prefeitura, né? Inclusive, o desenho e as ideias da campanha, como que isso vai ser veiculado, tem sido discutido, né, com esses coletivos. Em relação ao transporte ativo, né, a gente tem duas propostas. Primeiro é que seja previsto no plano de mobilidade urbana ferramentas e aplicativos para fiscalização das calçadas. Isso é uma questão super discutida, porque as calçadas, na regra, elas são de responsabilidade do proprietário, então a prefeitura, teoricamente, não poderia fazer nada em relação a isso. E aí o resultado é que cada proprietário faz a calçada de um jeito e uma pessoa que anda de cadeira de rodas simplesmente não consegue andar nas calçadas da cidade. Então, a ideia é que seja criado, então, um mecanismo de fiscalização para que as pessoas possam fazer reclamações e apontar calçadas irregulares para a prefeitura, né? Que, pelo menos, calçadas irregulares a irregularidade na construção da calçada é algo que a prefeitura poderia fazer algo a respeito, poderia até ser uma fonte de renda, multar proprietários que não fazem calçadas acessíveis e esse recurso ser utilizado para aumento da acessibilidade e para a mobilidade urbana, né? Uma sexta, construção de ciclovias e ciclofaixas. Então, a ideia é definir um cronograma público de implementação do plano cicloviário. Piracicaba já tem um plano cicloviário, que foi feito em 2014. Essa é a rede
de ciclovias preparada para Piracicaba, com um estudo contratado pela prefeitura, e a gente nunca colocou ele em prática. Então, ele está aí já há 5 anos, existindo sem ter sido colocado em prática. Então, também a nossa ideia é que um planejamento mínimo esteja previsto no plano de mobilidade urbana. Se a gente tem um instrumento para fazer isso, por que a gente não faz, né? Por que a gente não coloca os nossos planos e estrutura as nossas ações futuras na cidade, né? Em relação a transporte coletivo, a gente acredita que é importante aumentar a transparência do transporte público. Na nossa atuação, a gente conseguiu acesso a alguns documentos que não estavam acessíveis, que não eram públicos. E aí, por exemplo, os estudos que embasaram o aumento da tarifa, eles não estavam acessíveis se a gente quisesse analisar. O próprio contrato que rege a relação entre Via Ágil e prefeitura também não estava disponível. A gente fez um processo de pressão e conseguiu disponibilizar esses documentos. Hoje eles podem ser encontrados no site da Semutran, mas existe aí uma quantidade muito grande de documentos que ainda pode ser disponibilizada e de dados que possam ser disponibilizados para que o cidadão possa ele mesmo fazer análise sobre essas políticas. Muito do planejamento da política de transporte coletivo é embasado nessas pesquisas. Então, se a gente tiver esses dados, a gente pode contribuir para tornar esse planejamento mais efetivo, né? E aí, assim, um conjunto de propostas que incentivem o uso do transporte coletivo, né? Que busquem justamente inverter essa lógica, né? Então, a nossa proposta é que a prefeitura assuma a meta de aumentar o número anual de usuários. Por que a gente coloca isso? Porque a gente acredita que o número de usuários do transporte coletivo não é um dado que ocorre do éter, que não é algo natural. Ele é algo que depende dos incentivos que você dá para as pessoas andarem de ônibus. Então, o resultado de você fazer um sistema mais eficiente, mais atrativo, vai ser o aumento do número de passageiros. Como a gente vê na correlação muito clara ali entre o valor da tarifa, a diminuição do valor da tarifa e o aumento do número de passageiros, né? E aquela questão do custeio público dos benefícios da tarifa, né? Que os benefícios tarifários, os descontos todos, eles não acabem criando uma pressão sobre as pessoas que precisam usar o ônibus, né? Isso que no mínimo que a cidade toda arque com esses custos, né? E, por último, a gente fez uma proposta de reestruturação do nosso Conselho de Mobilidade, que a gente tem em Piracicaba, um conselho para discutir questões de mobilidade. A gente propõe que as entidades sejam eleitas, porque hoje as entidades são previstas já, as entidades que fazem parte do Conselho já são previstas no regimento. Então, se uma entidade começar a ganhar importância na cidade, lidando com a questão da mobilidade urbana, ela não consegue entrar no conselho, apesar desse ser o conselho que toma as decisões dessa área. Então, que essas entidades passem a ser eleitas com alguma frequência, né? E estabelecer um rodízio aí entre sociedade civil e poder público na presidência do conselho, né? E torná-lo um órgão fiscalizador do plano de mobilidade urbana. Quer dizer, a gente tem a faca e o queijo na mão. A gente tem um conselho, a gente tem um plano que é feito para criar as metas a serem cumpridas no transporte coletivo, no transporte ativo, na criação de ciclovias, no desenvolvimento da cidade. A gente tem um conselho para fiscalizar isso, mas essas duas coisas não andam juntas, né? Então, a nossa ideia é que esse plano de mobilidade atual preveja essas questões. Acho que é isso. Essa apresentação que eu trouxe então, como eu já disse, um resultado do nosso processo de incidência nessa área que a gente tem feito nos últimos 2 anos, e a gente tem total consciência de que existem muitos desafios, os desafios são muitos, existem muitas formas de enfrentar esses desafios, a gente está completamente aberto, e sempre que tiver pessoas e grupos que estejam a fim de entrar nessa com a gente está super aberto. E queria abrir agora para discussão, para a gente discutir um pouco esses dados, e se alguém tiver perguntas, enfim, fiquem à vontade. Obrigado.
Esse microfone mesmo? Acho que é. Bruno, boa tarde. Sou ex-conselheiro do Comob e sou do Conselho do Orçamento Participativo e sou do Conselho de Segurança. Você ilustrou aí a questão do ônibus coletivo, né? Não tem uma qualidade boa, entendeu? Então, eu acho que isso também é um fator que não é nem tanto a questão financeira, porque, às vezes, a satisfação de você pegar um Uber e chegar mais rápido num conforto é melhor do que você pegar um transporte coletivo cheio, entendeu? Principalmente em horário de pico. Há muitas reclamações, principalmente em horário de pico, de aumentar a linha de ônibus, principalmente nas regiões, assim, que nem você falou, que sai leste, centro, norte, centro. Então, por exemplo, assim, é um número de trabalhadores, entendendo? E a qualidade do ônibus não está de acordo, entendendo? Às vezes até com o valor da tarifa, porque às vezes eu pago um pouquinho a mais, mas um conforto de um Uber e compensa do que pegar o transporte coletivo. se você tiver em 2 pessoas, em 3 pessoas, e isso então... melhora mais ainda, sai mais barato ainda. Então, quer dizer, está faltando essa qualidade do atendimento, ou da empresa, ou da própria secretaria, entendendo? Está certo que por exemplo, assim, eles estão mexendo em algumas, assim, quando você falou de mobilidade, você falou das ciclofaixas, né? Por exemplo, assim, a Norte-Sul, que pega de Santa Terezinha, agora está sendo feita outra etapa na Zona Leste, entendendo? Que vai chegar até o Hospital Regional, entendendo? Então, por exemplo, mas só que não se planeja em questão de ciclofaixa, entendendo? As pessoas reclamam muito, porque Piracicaba não é uma cidade plana, né? Mas tem bastante gente que anda de bicicleta. Eu mesmo ando de bicicleta, entendendo? Já te vi por aí dando rolê de bicicleta. Então, entendeu? Então, por exemplo, falar que eu não faço uso desse transporte, eu faço e gosto, e é um transporte para mim, entendeu? Então, eu gostaria dessa pontuação aí, né, de que eu estou visualizando isso. Então, eu vejo que nessa ilustração sua, né, que você colocou aí uma estatística, e eu estou pontuando isso. Você quer fazer pergunta? A gente faz uma rodada e depois eu vou comentando. Boa tarde. Márcio Lara. Estava escutando o nosso amigo falar aí. E eu vou chegar num ponto mais específico aí sobre acessibilidade. Hoje temos em Piracicaba 15 mil cadeirantes. Convidei 5 para vir comigo. Eles falaram que eles iam de ônibus. Não tem ninguém aqui. Por que será? Mas falar mais nada. Se a gente tem dificuldade no transporte, que a gente tem uma facilidade boa, imagina para quem é portador de necessidade especial. Não tem mais nada para comentar e eu tenho 5 projetos para colocar em Piracicaba e não tenho atenção de nenhum vereador. Já fui atrás principalmente de os principais que fazem, que são deficientes, que são portadores de necessidade especial em Piracicaba. Tomei porta na cara. Então é essa preocupação que Piracicaba tem que ter. Entendeu? E para 15 mil cadeirantes em Piracicaba, onde eles estão? Estão dentro de casa. Né? Essa oportunidade que eles não têm, essa qualidade de vida que eles não têm. Hoje eu ajudo 2 cadeirantes, tá? Voluntário, para dar uma qualidade de vida melhor para eles. Então, se a gente está tendo um problema conosco aqui, imagine com os cadeirantes ou com outros portadores de necessidades especiais. Tá? Deixar isso em pauta aí, se futuramente vocês quiserem discutir. Tá bom? Obrigado.
Eu queria levantar uma questão, considerando o grande número de carros que tem em Piracicaba, né, quase 190 mil carros para 400 mil habitantes, é quase metade. E o trânsito também, principalmente nos horários de pico, está exaustivo, né? Então, eu penso na possibilidade de um rodízio de carro semanal, além dos impactos no meio ambiente, na redução da poluição e na fluidez do trânsito, se você considera que essa medida impulsionaria de alguma forma o poder público a investir em melhorias do sistema de transporte coletivo, para incentivar o uso de transporte coletivo e diminuir o uso de transportes individuais. Quem mais vai... Quem que levantou a mão? Só para eu ter uma ideia. Você também? Tá. Vamos lá. Eu sou o Gabriel. Eu venho em nome do Bike Hotel de Piracicaba falar essa parte da construção de ciclovias e ciclofaixas nos interessa muito. Nós temos um projeto lá que já vai fazer 2 anos, que é o Pedal Café com Leite, onde a gente traz um incentivo grande ao ciclismo na cidade, e as pessoas que querem aderir e conhecer o esporte, não só como esporte, como mobilidade também. Então, é um projeto sem custo, sem fim lucrativo, onde a gente tem uma equipe de voluntários que fazem parte de monitores, e onde a gente, só nesse projeto, nesse pequeno projeto, a gente encontra muita dificuldade de mobilidade. A gente tem que ter uma equipe de monitor, né? A gente tem que ter, porque não tem respeito no trânsito, não tem malha de ciclovia, ciclofaixa para a gente usar, tem muito pouco. A parte de ciclovia e ciclofaixa da cidade é parte turística, né? É só para a parte turística, não é nada voltado para a mobilidade. Se a pessoa quer usar para um trabalho, quer usar tanto para lazer, para se locomover para a escola, para a faculdade, tem a escola, tem a Exalc, aqui circulam mais de 3 mil bicicletas por semana, ali na Exalc, só entre alunos e professores, e não tem acesso nenhum à Exalc, através de ciclovia e ciclofaixa. E mesmo nessa pouca malha que existe, a gente encontra dificuldade. É lixeira no meio da ciclovia, é carro estacionado na ciclovia, é galho jogado na ciclovia, é pessoal que não respeita. Então, dentro desse item, desse tema, queria deixar aqui o nosso interesse em participar mais com vocês e estar mais ativo nisso daí e saber do incentivo mesmo para isso, do que tem. Eu vi aqui no papel, tá bonito, 10 quilômetros por ano, né, que está aqui, é isso? Pelo menos 10 quilômetros anuais. Ok, tem uma previsão para isso? Tem? Uhum. Então, eu vou comentar um pouco sobre isso. Mas... Tá. Então, acho que é isso. Deixa só a Magali. Valeu. Pode usar o microfone, por favor? Oi, arquiteta Magali, então me interessa ciclovia, calçada, acessibilidade, tudo isso faz parte do meu dia a dia de trabalho. E também de lazer, e eu também ajudo o Gabriel lá, sou uma das monitoras, né? Um dos problemas sérios que a gente teve foi uma caçamba de lixo estacionada em cima da ciclovia. Não foi uma semana, 2, 3, foram meses. E essa caçamba com aquela alça, onde o caminhão voltada para o meio, né? Então, eu até fiz uso do meu acesso à Nancy, comecei a mandar e-mail para ela e fotos, que a gente tem esse grupo que passa lá com crianças de 6, 7 anos até idosos que andam junto. Tirou a caçamba. Mas assim, a gente passava com aquela alça, independente de ser ciclista, pode estar uma criança correndo atrás de uma bola ali, uma pessoa de idade que não podia tomar no meio da testa e até acontecer uma fatalidade. Na altura da cabeça. Galhos podados jogados em cima da caçamba. Aí a gente tem os eventos que todo mundo conhece aqui. Paixão de Cristo,
e Festa das Nações, que acabou de acontecer. O que acontece com a ciclovia nessas datas? Não existe ciclovia. A ciclovia vira estacionamento. Carros todos a 45 graus. Então, assim, a minha pergunta é, como cidadã, como arquiteta, como ciclista, a prefeitura construiu uma ciclovia, que é um patrimônio da população, faz parte do mobiliário urbano, vamos falar assim, de uma praça, de um canteiro, e, de repente, a própria prefeitura que construiu isso para valorizar a sua cidade, valorizar um passeio, valorizar um grupo de pessoas que se reúnem para andar de bicicleta, que tira a criança da frente do videogame, leva essa criança para andar na Rua do Porto, que tem criança que nunca chegou lá, porque ninguém nunca levou, a gente está levando. Então, a prefeitura que constrói isso, investe, custa, ciclovia custa, a gente sabe que custa. Ao mesmo tempo, chega na época dessas festas, o Semutran é autorizado a estacionar carro em cima. Então, eu acho que existe um conflito enorme de interesses aí. Então, se aquilo ali faz parte do patrimônio da cidade, aquilo ali é um mobiliário urbano, talvez dê para encaixar, assim como um mobiliário, como que, ao mesmo tempo, a prefeitura investe e constrói, e, ao mesmo tempo, autoriza o Semutran? A gente, até ao longo dos... Foi na Paixão de Cristo, até a gente perguntou, nossa, mas como que a gente quer passar aqui? Tinha 80 pessoas, 100 pessoas, o Semutran não, mas a gente tem autorização. Então, um questionamento que eu deixo assim, é ponderado isso? Quer dizer, a prefeitura autorizar o Semutran naquele final de semana, naqueles dias, esquece a ciclovia, problema de quem anda de bicicleta, e vamos priorizar o estacionamento. Eu acho que isso é bem grave, né? Porque tu vê que aí a população, as pessoas que usam, não estão sendo valorizadas, e sim o estacionamento de carro. E ali seria possível fazer diferente. Tanto é que ali agora na Festa das Nações, bem na entrada da portaria, se colocasse os carros todos paralelos, daria ainda para liberar a pista e deixar a ciclovia liberada. Então, é só uma observação que eu faço aqui. Boa tarde, Bruno. Eu sou o Thiago, estudante de Gestão Ambiental na Exalc. Me mudei para Piracicaba agora, eu sou de São Paulo, e eu queria que, se você puder dar uma visão geral assim, de movimentos sociais, principalmente de juventude, nessa área do ciclismo aqui da cidade, porque justamente para me interessar muito assim, e ainda não ter o fio da meada para me engajar nesse tema. Obrigado. Adelino, eu sou engenheiro agrônomo, e esse caso da mobilidade urbana, na verdade, sempre me preocupou. Eu acho que, pelo menos, eu acho, assim, estou aqui, que precisa de uma mudança cultural nossa. O brasileiro é muito imediatista, acho principalmente imediatista, e nós não pensamos nem a curto, nem a médio, quanto mais a longo prazo. Então, eu sou ciclista, eu gosto muito de bicicleta, sempre gostei, e acho que é um negócio ultra saudável. E então, essa conscientização, porque a primeira coisa, quando nós vamos sair de bicicleta, a rua, já vem aquela dúvida, o motorista vai passar em cima da gente, porque não existe uma cultura... não existe uma cultura de segurança no brasileiro, quanto mais uma cultura para respeitar um ciclista. Já, pessoal, a gente precisa pôr lombada nas ruas, precisa pôr radares para o pessoal andar mais lento. Então, o ciclista fica realmente sem saber onde colocar a bicicleta. Se sobe na calçada, ele atropela o pedestre, né? Então, eu acho que dentro desse plano aí de mobilidade, acho que o ciclista amador, né, vamos dizer assim, que são muitos, hoje são muitos, eu não vejo muita gente aqui, poderia ter mais, mas precisaríamos a gente cultivar essa mudança cultural, uma campanha de conscientização do uso de bicicleta, porque também isso daí significa saúde, né? E eu vejo muitos ciclistas, principalmente crianças, nas ruas sem capacete. Por exemplo, a primeira coisa, o pai compra a bicicleta e não compra o capacete. E na esquina de casa, logo que eu mudei para lá,
uma menina de uns 7 anos morreu porque bateu com a bicicleta em um poste e estava sem capacete, né? Então, cultivar o uso da bicicleta, né? O pessoal do Bike Hotel tem feito um trabalho muito legal. Eu não frequento lá, mas vou de vez em quando, mas vejo como que eles levam bastante gente para o pedal que eles fazem, esse pedal noturno, pedal café com leite, né? E então, assim, para os vereadores podiam olhar com mais cuidado isso daí, né? E no geral também olhar com muito cuidado isso daí que seria o transporte coletivo, né? Porque quem usa transporte coletivo hoje, pelo menos, é o trabalhador, né? Principalmente o trabalhador, o estudante. E esse pessoal, pelo que a gente está vendo, tá perdendo contra o tempo, né? Então, eu creio que os vereadores precisariam dedicar uma atenção muito especial, porque o povo vota neles, mas não vem cobrar aqui, né? A gente fala uns com os outros, mas não vem cobrar. E esse negócio é muito importante, essa coisa de mobilidade, porque significa também, você mostrou lá bem, as cidades, né? A emissão de CO2, porque não, eu vou de moto, eu vou com o meu carro, tá bom, você tem recurso financeiro para fazer isso, mas nós vamos enfiar tanto carro aonde? Né? Então, eu concordo mesmo, deveria ter um pedágio, tirar esse negócio de ficar zona azul aí, né? Tirar o pedágio de um rodízio, coloca um rodízio na cidade, a pessoa coloca o carro onde quiser. Mas o que nós vamos fazer com a indústria automobilística em termos de Brasil? Acho que a gente tem que pensar um pouco mais longe, né? Então, assim, eu estou falando aqui mais como um desafio para a gente, né? Para saber o que nós vamos fazer do futuro, né? Do futuro que é agora, o que nós vamos fazer para melhorar nossos passos, os nossos caminhos, né? Beleza, obrigado. Tem mais alguém? Pode. Deve. Eu tive recentemente foi um seminário, uma discussão sobre transporte sobre trilhos, e tem um programa nacional que algumas regiões estão incluídas, e a nossa está incluída, mas pensando no aglomerado. Quando a gente pensa nessa cidade estendida, para ligar os pontos, eu não digo internamente no bairro, mas talvez essa logística, você tem algum conhecimento? Porque eu não acho nada, mas assim, ela está incluída no Programa Nacional, inclusive de financiamento, né? Acho que é isso. Boa tarde, meu nome é Ademir, eu pertenço à Condef e ao projeto Móvel Cidade. Eu sempre digo que Piracicaba não tem projeto, não tem fiscalização e não tem manutenção. Nós temos uma escola de engenharia, uma escola de arquitetura, que os alunos poderiam ser aproveitados. Por que eu falo isso? Quando eu trabalhava de fiscal de obra na MDDINE, eu sou desenhista projetista civil, os engenheiros iam fazer estágio comigo, infelizmente eu não sabia nem tirar um nível de uma rampa. Isso continua. Então devia nas escolas ter, na faculdade ter pelo menos um pouco isso aí. Bruno, o que eu gostaria de falar para você, acrescentar na acessibilidade aqui, as academias híbridas, exterior, e os terminais precisam ter em torno dela acessibilidade, então não tem como o deficiente cadeirante chegar nem o visual. Que lá no piso, que ultimamente foi inaugurada uma academia externa híbrida, e ela está lá como se estivesse numa ilha. Não tem rampa, não tem piso podotátil, não tem nada. A rodoviária não tinha, eu fiz o projeto para a rodoviária que o Laércio pediu,
gratuitamente, porque eu gosto de ajudar, que a rodoviária não pertence à prefeitura, num consórcio de empresa de ônibus, daí tem que completar o resto até o terminal. Quanto aos cadeirantes, a frota de ônibus é adaptada, só que não funciona 100%. O que está errado são mais de 350 rampas que fizeram, e como diz o nosso amigo Chico, o homem foi à Lua, colocou uma sonda em Marte e não consegue fazer uma rampa para cadeirante. O cara acaba de fazer a rampa, vem a outra empresa e faz 10 centímetros de asfalto na frente. Para o cadeirante, 2 centímetros, ele não sobe sozinho, porque aquela rodinha da frente gira, ele cai de boca. A rampa, já diz, a rampa tem que acabar no zero e sair no zero, não tem como. Então, foi 55 mil na época jogado fora, no chão aí. Não tem fiscalização quando vai fazer o asfalto. O asfalto quente é só passar uma enxada, você cria uma rampa nele. A pessoa dessa rampa, sobe a rampa do asfalto e vai para o outro lado. Mas não tem um encarregado, uma pessoa, um fiscalizador, fala assim, na frente da rampa você faz isso. O asfalto estando quente, você passa a enxada, você cria uma rampa, gratuitamente, só 10 minutos de esforço. Não, passa reto e fica aquele lá. Tem asfalto que dá 10, 15 centímetros. As paradas de ônibus, a maioria que está principalmente em frente da fisioterapia, eu parei o ônibus medir. A frente dá 39 centímetros, atrás dá 38. Então, você acaba de fazer uma fisioterapia para a coluna, na hora que você subir, você manda o motorista parar, porque você vai voltar a fazer de novo. Porque para subir aquele elenco, em frente a uma fisioterapia, ainda não arrumaram. Então, tem lugares, por exemplo, de muito uso, é mais acessível e talvez até mais barato, e vai ficar para o resto da vida, é fazer a travessia em nível, já com o piso do tátil pronto. Futuramente vai precisar na calçada. Ela vai ficar ali para o resto da vida. E o cara não vai passar correndo, porque ele vai arrebentar o carro dele. Isso tem que ter um rodoviário, terminal de ônibus, dos pontos principais da cidade. Eu fiz um levantamento para a Semutran de 37 locais. Agora a Kira me falou que já tem 57, então tá bom, melhorou. Então, acho que cada um tem que dar essa participação, indicar, fazer um 5/6 e participar, porque sozinho é difícil. A gente fiscaliza, estamos fiscalizando os terminais de ônibus, estão cooperando com o CONDEF, porque nós temos uma equipe de fiscalização lá, então a gente vai dar o... Por quê eu falo do CONDEF? Porque o CONDEF tem todo tipo de pessoas com deficiência visual, amputado, cadeirante, ostomizado. Eu sou ostomizado. A cidade, graças a Deus, já tem mais de 30 sanitários da cidade, todos os terminais têm, porque a pessoa ostomizada necessita de um banheiro elevado de 75 centímetros de altura, senão ela tem que ajoelhar para fazer a necessidade dela. A gente carrega uma bolsa no abdômen aqui, não dá para fazer lá embaixo, tem que ser... Isso foi bem aceito, porque é um projeto que foi feito por mim e foi encaminhado. Vim falar na Câmara por causa da necessidade disso, que também tem os incontinentes que precisam ter sua privacidade para esgotar a sua bexiga, tanto homem como mulher. E a necessidade, hoje em dia, da acessibilidade, da mobilidade, é total, 100%. Nós temos que fazer um projeto assim, Piracicaba 2030, mobilidade e acessibilidade. Por quê? Nós temos uma população... Temos mais idosos do que jovens agora. E eu quero que todo mundo fique velhinho, com mobilidade e acessibilidade. Não fique deficiente, não, mas que tenha os seus direitos garantidos. Então, a gente tem que partir para isso. Sim. Qualquer construção, ou do poder público ou particular, tem que ter acessibilidade e mobilidade. E temos que cobrar isso do Departamento de Obra da Prefeitura, da Semutran, de todo mundo. E outra coisa que eu acho absurda, é a opinião minha, fazer um semáforo na saída de um clube, parar a população que vai indo para o trabalho ou voltando para o seu lar, para o outro que estava lá praticando esporte, algum até tomando uma cervejinha, sair. Isso foi o fim da picada. Eu tenho meus amigos na Semutran, mas já falei para eles, eu sou contra isso. Se eu tivesse uma máquina que pudesse tirar de lá, eu tirava. Porque isso é um abuso para a população. Uma coisa particular, parar uma avenida que vai entrar em outra avenida,
que diz que fez a alça, fez tudo para aliviar o trânsito, coloca um semáforo na saída de um clube, o clube tem que achar alternativa, e tem. Tem alternativa para o clube de canto sair. Não precisa colocar um semáforo numa avenida. Isso é um protesto meu, que eu acho que mais gente pode aderir isso aí. Obrigado. Beleza, obrigado, senhor Ademir. Vamos lá. Como eu comentei antes que eu sou arquiteta, em relação às calçadas, os passeios, eu convido qualquer um aqui a andar 10 quarteirões no bairro Alto, por exemplo, que é onde eu moro. É impossível. A gente não precisa falar em cadeirante, não precisa falar em idoso. A gente pode falar em uma mulher com carrinho de bebê, uma senhora levando uma cestinha de compras da feira. É impossível. Então, meu questionamento aqui é assim, a gente tem, por exemplo, trabalho muito dentro de condomínios, hoje é Faville, Vila Dáquila, enfim. Lá, quando a gente dá entrada com o projeto, a gente tem que mandar o projeto da calçada, com detalhamento, inclinação, o material que vai ser usado, e, se não for feito, a obra é embargada. Ponto. Então, por que isso não pode acontecer a nível de prefeitura? Se eu vou construir uma casa, um prédio, um barracão comercial, eu tenho que dar entrada com esse projeto, isso tem que ser aprovado e vai passar por uma secretaria de obras e alguém vai bater o carimbo. Por que essas calçadas não são devidamente fiscalizadas? O que falta nessa cidade é uma fiscalização pós-obra terminada. Tem calçada, tem uma rampa de acesso de cadeirante muito perto do meu prédio, em frente a uma clínica de problemas pulmonares que é frequentada por pessoas de mais idade. O cadeirante, a rampa está assim, já. Daí do lado tem um poste, aí se alguém conseguir botar ele para cima da calçada, ele dá de cara num canteiro com coroa de Cristo. Entendeu? Quer dizer, a pessoa não sobe, a pessoa não passa entre a coroa de Cristo e o poste, ou se arranha todo. Então, esse tipo de coisa tem que ter uma fiscalização. Até a Nancy é paisagista, entende bem disso, né? Quer dizer, como permite um canteiro desses na subida de uma rampa de um cadeirante? Né? Então, e está no centro, gente. A gente está no bairro Alto, nós não estamos lá no bairro, lá em Tupi. A gente está aqui. Então, eu acho que assim, tinha que ter Secretaria de Obras, tinha que pegar muito em cima nessa parte de entrada de garagem, saída de garagem. Aquelas calçadas que vêm assim, né? Quer dizer, a pessoa faz a casa dela, alinha a calçada com a garagem dela, deixa tudo niveladinho, né? Aí o vizinho está aqui, né? Então ele vem e faz isso aqui. Entendeu? Aí, dali a pouco, tu está andando, tem 3 degraus na calçada. Gente, o que é isso? Quer dizer, a pessoa não anda um quarteirão inteiro, não consegue. Aí o que acontece? Vai para o meio da rua. Ou encontra um poste, ou encontra um canteiro irregular, enfim, e aí vai, né? Então, é isso. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Lucas, eu sou estudante da EP. Eu queria saber se tem mais alguma outra consideração a respeito dos aplicativos de carona, né? Como já foi pontuado, eles estão se tornando cada vez mais acessíveis e confortáveis, né, em comparação com o transporte público. Até que ponto eles se tornariam um obstáculo para adotar medidas públicas que incentivem o transporte público? Tá, beleza. Vamos lá. Já preparei uma linha de raciocínio aqui. Como todos é sabido, a cidade toda está um caos de buraco. Então, está uma operação tapa-buraco em determinadas regiões, depois vai para outras regiões. Até nós estamos aguardando como orçamento participativo do Conselho, para saber do secretário Vlamir Schiavuso, quando que vai ser retornado o recapeamento, se isso vai ainda ocorrer nesse ano, nos anos seguintes, porque, além de tudo, isso faz também parte da mobilidade urbana, e tem o departamento da Semutran também cuida, porque tem os borrachudos. Então, não adianta também, se você não tem uma malha viária adequada, tanto para veículo, como para ônibus, como para bicicleta, isso é terrível, entendeu? E isso já foi comentado na plenária da região centro, que foi agora na terça-feira e segunda, foi da Vila,
comentado sobre essa questão lá daquele viaduto que vai ser inaugurado, o valor dele, tipo assim, que não havia necessidade, se havia tanto de imediato fazer isso, não tinha outras coisas mais necessárias para ser feito, né? E como em frente a um clube, colocar um semáforo, quer dizer, sendo que quantos carros vai passar por ali, mesmo uma hora na abertura que vai passar por ali, quer dizer, não podia ter descido, ter ido até a ponte lá do Mirante e retornado ali no restaurante para voltar para vir para o centro, tinha que ter feito aquilo ali, será? Não sei. Beleza, obrigado. Como que você chama? Fernando, né? Vamos lá. Acho que tem algumas coisas que foram surgindo aí nos comentários que vale a pena a gente falar um pouco, assim, e aí eu vou tentar passar um pouco pelas questões que todo mundo levantou, tá? Eu queria começar falando um pouco de Uber, a coisa do rodízio que a Aline apontou. E acho que eu queria falar um pouco disso da seguinte perspectiva, tá? O espaço ele é finito, né? A cidade ela tem um espaço, a gente tem um espaço para circular nela e esse espaço tem limites. E quando a gente olha para isso, a gente percebe, assim, é por causa disso que a gente tem trânsito, porque, enfim. O fato é que carros e ônibus, eles ocupam espaços muito diferentes para levar um número de pessoas muito diferente. E a conta é simples assim. Você precisa, para levar de carro a quantidade de pessoas que cabem em um ônibus, muito mais espaço do que você precisa se você tiver de ônibus. A bicicleta leva uma pessoa só, mas é muito menor. Então, acho que tem uma coisa de sustentabilidade que a gente tem que levar em consideração. Se você for a partir de um modelo centrado no carro, automóvel, transporte individual motorizado, não existe intervenção viária, não existe reforma de avenida, não existe operação tapa-buraco que vá dar conta desse processo. A coisa não tem fim. E assim, chega uma hora que o espaço, como o espaço é finito, os carros é um modelo insustentável. Você vai ter trânsito, quanto mais carro passando em cima do asfalto, mais peso ali, você vai ter operação tapa-buraco, você vai ter que fazer alça ali, fazer intervenção viária é um tipo de coisa que custa muito caro. Uma parte do nosso projeto é lidar com análise de orçamento e tudo. Se você olha para o custo de intervenções de construir uma avenida, de construir uma alça de acesso, isso tudo assim, é muito determinado pelo modelo do carro. É porque a gente tem um modelo muito baseado em carro que a gente tem que fazer tanta intervenção viária, né? E também assim, e aí isso também vai entrando para a conta da mobilidade, né? Para a conta da sustentabilidade, para a conta que no fim das contas é a população que vai pagar com imposto, com aumento de custo de vida, com falta de recurso para outros serviços que são essenciais. Então, acho que e aí, por que eu estou falando isso? Para falar um pouco sobre o Uber e depois vou entrar na coisa do rodízio, né? Eu acho o Uber ótimo, assim, acho uma solução que foi ótima, assim. Eu morava em São Paulo, se eu fosse para um bar era muito fácil pegar o ônibus, e ir até um bar, beber, não precisava de carro, enfim. Em Piracicaba era super difícil você ir para o bar, você respeitar a lei seca. As pessoas não tinham tanta opção de deslocamento e poder, por exemplo, voltar. O Uber resolve esse problema. Agora você pega um Uber, você não precisa de carro, enfim. O Uber tem um conjunto de soluções que eu acho que a gente não deve descartar, sabe? Mas é o modelo centrado no carro e só ele não vai resolver o nosso problema, entendeu? Porque ainda é o carro versus o espaço.
Então, seja da nossa propriedade, ou seja o carro usado por outra pessoa que transporta a gente, o problema do espaço, da falta de espaço, o problema do trânsito, o problema do encarecimento da cidade, não vai ser resolvido por Uber. Então, e aí eu entro nessa coisa do rodízio, né? E aí eu queria discutir aí duas possibilidades. A gente tem o rodízio e a gente tem a faixa preferencial de ônibus que foi instalada aí nos últimos anos, né? Qual que é a diferença entre uma ação como um rodízio e uma faixa preferencial, não uma faixa exclusiva, né? E a diferença é o conflito. Existe, como a gente tem um espaço finito e a gente tem modelos de deslocamento diferentes pela cidade, o que a gente vai ter necessariamente é um conflito entre os modelos. Então, por que eu falo da faixa de preferencial, né? Porque a faixa preferencial foi uma forma de criar uma ação de mobilidade urbana que, na verdade, não ataca esse conflito, né? Porque se é preferencial, quer dizer, se você tiver de carro, você pode andar lá de qualquer jeito, não vão fazer nada, não tem nenhum tipo de sanção que é aplicada se você desrespeitar a faixa, né? E aí é óbvio que a faixa vai ser usada pelos carros, entendeu? Então, assim, eu acho que a existência de faixas preferenciais de ônibus na cidade, elas mostram muito que existe o problema da mobilidade urbana, ele está na nossa cara, e ele mostra também esse conflito que tem que ser enfrentado cedo ou tarde, você entendeu? Não tem a faixa preferencial não vai resolver isso, porque ela não está tirando o espaço dos carros, entendeu? É a faixa exclusiva que tira espaço do carro, mas aí você tem um custo de fazer um tipo de intervenção dessa, né? Então, e o rodízio é justamente isso. O rodízio ele enfrenta esse desafio, sabe? Esse conflito que eu acho que tem que ser escancarado. Acho que nosso papel, quando a gente tem informação sobre como funciona a mobilidade em Piracicaba, em qualquer cidade, nosso papel é escancarar esse conflito, sabe? Ele existe, ele tem que ser. Se a gente não tirar espaço de carro, o incentivo continua existindo, entendeu? Então, acho que é muito por aí, sabe? E a gente não pode ter medo de assumir esse conflito, de escancarar essa questão, que é uma questão política. A faixa de bicicleta vale a mesma lógica. A bicicleta... A ideia de você usar a bicicleta para ir para o trabalho é você usar a bicicleta nas áreas de mais movimento da cidade. E isso implica em tirar o espaço do carro. E é muito louco, né? Como a gente espreme o ciclista no meio da avenida, para não enfrentar esse conflito, a gente põe em risco a vida de um conjunto de pessoas, né? Não é à toa que você teve o aluno ou a aluna da Exalc que morreu ali na avenida, entendeu? Não era um lugar que isso não podia acontecer, né? Isso não deve ser considerado aceitável, né? A gente é uma cidade universitária que tem uma quantidade gigantesca de estudantes que se deslocam por bicicleta e assim, na saída da Exalc, da universidade, onde tem uma demanda gigantesca desse tipo, você tem uma rotatória com um movimento gigantesco de ônibus para uma saída para a estrada que vai para São Paulo. Quer dizer, se a gente não enfrentar... Aí o conflito está muito posto, entendeu? Se a gente tiver um olhar um pouco apurado para a cidade, a gente percebe em todo lugar como existe esse conflito e como a gente tem assim, que escancarar ele, né? Eu acho que o papel é esse mesmo, né? E aí, bom, falando sobre as faixas preferenciais, eu queria discutir, chamar a atenção também para uma coisa que a Nancy perguntou, né? Sobre essa coisa do transporte sobre trilhos. Piracicaba recentemente fez essas faixas e está fazendo a reforma de todos os terminais. Essas obras, elas são obras de mobilidade que fazem parte de um programa do governo federal, que é o PAC 2 municípios. É uma grana que vem do governo federal para o município realizar ações de mobilidade urbana.
O município entrou tem um edital do governo federal, o município entrou na concorrência desse edital para receber esses recursos. Para Piracicaba vieram 55 milhões de reais para isso, para fazer obras de mobilidade urbana. E aí, assim, você tem que planejar as obras, um cronograma de implantação e um conjunto de obras que tem que responder a uma lista de critérios, né? Você não pode fazer qualquer obra. Não é qualquer coisa que é mobilidade urbana, né? E aí, se a gente olhar para as cidades que participaram dessa e para as possibilidades de obra que podiam ser feitas, o transporte sobre trilhos é uma delas, e algumas cidades fizeram o VLT. Sorocaba é uma delas, que é o veículo leve sobre trilhos, que também é uma opção de alternativa de transporte público, que necessariamente também vai tirar espaço do carro, mas que transporta os passageiros é o bondinho, né? É o antigo bonde, né? A opção da cidade, da prefeitura, foi por fazer as faixas preferenciais, mas poderia, e ela acontece, a minha leitura disso é que é justamente evitando escancarar esse conflito, evitando cutucar essa questão que assim tá muito na cara, né? E então essa seria uma possibilidade que a gente escolheu não fazer de fato. Se tiver um outro programa, eu acho que também pode ser um ponto da gente apontar isso para a prefeitura e fazer essa pressão, sabe? Porque esse tipo de recurso que vem de fora não tem desculpa para não fazer, né? Porque assim se é recurso de fora, então a prefeitura não precisa cobrar dos munícipes, né? Então, enfim, eu acho que esse tipo de ação a gente tem que ficar sempre de olho nela e é por aí que a coisa vai também, né? Óbvio, né? A reforma dos terminais é uma obra que precisa ser feita de fato, principalmente se você pega na Zona Norte, no Vila Sônia ali, aquele crescimento todo que a gente viu nos dados também traz uma demanda maior por deslocamento. Você precisa ter um serviço que seja compatível, né? Sobre calçada. A calçada é essa briga, né? A gente, quando começou a discutir um pouco a questão da calçada, lá no nosso grupo, tinha muito essa discussão, assim, né? Mas, enfim, a calçada é responsabilidade do poder público ou não é? Existe um conjunto de regras que as calçadas têm que seguir. Então, só que quem é responsável por segui-las não é o poder público, é o proprietário. E aí, mesmo nesse aspecto, existe, eu não lembro exatamente qual que é a lei, mas existe uma disputa que poderia ir para uma disputa jurídica também sobre a competência do poder público de zelar pela qualidade das calçadas. Cabe à prefeitura, o poder municipal, o poder executivo municipal. Aí é o que a gente colocou ali na apresentação, o que eu coloquei na apresentação ali, né? Fazer a fiscalização da qualidade da calçada, se você monta um sistema de fiscalização da qualidade das calçadas, você pode até arrecadar recurso, né? E que é muito esse ponto, eu acho, sabe? Se para fazer as obras precisa de recursos, se para a gente fazer obra de acessibilidade precisa de recursos e não dá para tirar recurso de outra política importante para isso, vamos achar forma de levantar isso, né? Uhum. No centro não tinha todas aquelas marquias, aquelas coisas todas penduradas ali. Como é que se conseguiu resolver? Exatamente. Porque cada projeto que eu te dava entrada lá, eu sou obrigada a mandar tamanho da fachada, tamanho do logotipo, espessura da letra e tal. Então, fiscalização. Quando a coisa é fiscalizada e pega no bolsinho, a coisa funciona. Exato. E aí é um pouco também essa coisa que o Adelino falou de mudança cultural, né? Eu evito muito falar que brasileiro tem uma cultura ruim e tal. Eu acho que não. Acho que todas as pessoas no Brasil, em qualquer lugar do mundo,
as nossas ações a gente faz pensando na gente, pensando na nossa família, e normalmente a coisa pega quando pega no bolso mesmo, e se você pegar a pesquisa que é feita para solução de política pública no mundo inteiro, é assim que se pensa, e não é uma exclusividade nossa. Eu acho que a gente sempre tem que pensar nas regras, assim. Então é a fiscalização mesmo, é esse tipo de fiscalização que vai levar a mudança na nossa atitude, sabe? E aí, assim, e também, acho que isso aliado muito à campanha, né? Eu gosto muito do exemplo da campanha do cigarro. Se a gente for considerar a cultura, nós, hoje no Brasil, temos uma cultura muito mais avessa a cigarro do que na Europa, por exemplo. Se você vai na Europa, você entra em um monte de lugar que tem gente fumando dentro do restaurante, durante a janta, né? E a gente, nossa, a gente absorveu isso de uma maneira impressionante. E isso veio justamente da conjunção desses dois fatores. Regra, então você não pode... Se a polícia entra num bar e tem uma pessoa fumando ali dentro, o bar toma uma multa gigantesca, pega no bolso. Acompanhado com campanha, né? A minha geração cresceu inundada de campanha de conscientização sobre o uso do cigarro e sobre as coisas, como o uso do cigarro faz mal para a saúde e tudo mais. Então, o resultado é esse, né? O Brasil é um super caso de sucesso desse processo. E acho que no caso da bicicleta e assim, também no caso da questão de gênero, é muito por aí que a gente deve ir, sabe? Assédio... uma das discussões que rolaram para montar a campanha do assédio foi justamente como que aquilo ia ser veiculado, qual que ia ser o desenho e qual era a mensagem que ia ser passada. No fim das contas, o que o pessoal acabou resolvendo era fazer ícones que mostrassem exatamente o que não pode ser feito, o que os homens não podem fazer, que são assédio. Então, tirar foto da mulher sem ela permitir, passar a mão nela. Então, tinha ícones explicitando que isso não pode ser feito. Assim, essa é a parte da conscientização, da campanha. Junto com isso, você tem que ter um processo de preparação dos motoristas dos ônibus para, se acontecer isso, o motorista saber o que fazer, acompanhar o processo, levar o cara para a delegacia, enfim, ter um processo que vá pegar ou no bolso ou enfim, que vá aplicar a sanção sobre a pessoa que está agindo de maneira irregular, né? Acho que as calçadas é por aí também, a forma como a pessoa que está andando de carro lida com o ciclista. Eu ando de bicicleta aqui na cidade também. Uma época que eu morei em São Paulo, bem no momento em que explodiu as construções das ciclovias lá, das ciclofaixas. Então, lá eu andava de bicicleta, depois vim para cá e você percebe claramente a diferença que é, né? Então, é muito disso, assim. Acho que essas coisas têm que andar juntas, né? Conscientização junto com as ações concretas e fiscalização. Se a gente não fizer campanha explicando para os motoristas que o pedestre tem a preferência na hora de atravessar a faixa, que o ciclista, que o motorista deve manter uma distância do ciclista, que o ciclista pode ficar ocupando o espaço de um carro normalmente na avenida e que o carro é que tem que desviar. Isso não vai acontecer, né? Não é todo mundo que está em contato com essas questões que sabe que essas são as ações que têm que ser feitas, né? Acho que é isso. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Acho que eu passei um pouco pelas questões todas. Se alguém tiver mais... Não sei como que a gente está de tempo, né? Bom, enfim, agradeço muito a presença de todos e estamos abertos para conversar. Valeu. Bom, a gente se colocar, então, à disposição. Surgiram vários outros temas, acho que, na nossa cabeça aí, né? Eu acho que precisa de uma outra roda, colocar sugestões e, enfim, acho que a questão de mobilidade é bastante complexa. O plano está vindo, né, Bruno? Eu acho que até colocar à disposição, não sei, porque a gente conversa no fórum, o Bruno já apresentou o plano lá no nosso fórum, que é um fórum aberto, né? Acho que a Magali já esteve lá, não sei... a Aline, que estava com a gente, mas esse fórum é aberto e ele já expôs o plano. Mas fica aí, dependendo do interesse, para a gente ter outras rodadas aqui. E aí, de uma forma muito simbólica,
a gente deixa aqui um certificado, um atestadinho aqui de participação, então, do Bruno. Tem que aproveitar, né? Pessoa que conhece esse tanto aqui, não é todo município que tem, não. Oi? Eu queria aproveitar a senhora aqui como diretora, que ontem na palestra do Osmar, no finalzinho, eu me senti um pouquinho mal, minha pressão ficou um pouco alta. E então, assim, eu quero, assim, publicamente, agradecer todos os funcionários que se prontificaram e me auxiliaram. Eu fico muito grato, assim, além do espaço, da ficha de avaliação, que a gente avalia as palestras, avaliar até esse atendimento, o acolhimento que foi me dado, a todos que me auxiliaram, a gratidão, viu, Nancy? A senhora como diretora, entendendo? Eu ia fazer isso publicamente, assim. Muito obrigado, viu? Obrigada, Fernando. Isso é a Fernanda, a Érica e a outra Fernanda que está ali, que realmente elas são muito atenciosas em tudo, mas tem que fazer isso mesmo, né? Tem que acolher, tá bom? Bom retorno a todos, então, à disposição aqui. Obrigada.